Olá pessoal, segunda aula da unidade 6, teoria neoclássica, tá? Pessoal, as videoaulas são assim, eu faço mais de uma, porque caso é questão de limite de tamanho de arquivo, tá? Então as videoaulas são curtas, tá? No máximo 15 minutos, para que possa disponibilizar para vocês aí na plataforma, no YouTube, tá? Então, lá na lâmina 50, começa dizendo que o instrumental teórico desenvolvido pelos neoclássicos deu origem à chamada microeconomia. Microeconomia é o ramo da economia voltado ao entendimento das células econômicas, tais como famílias, indústrias, empresas, né? Então, a partir dos neoclássicos, a economia se divide em dois grandes ramos, a microeconomia e a macroeconomia. A microeconomia é exatamente o funcionamento, o entendimento do funcionamento das unidades econômicas. E aí vai surgir a teoria da firma, vai surgir a teoria do consumidor, tá? Qual é o melhor, qual é o funcionamento ótimo das unidades econômicas? Então essa é uma contribuição então dos economistas neoclássicos em separar os ramos da economia. Mas eles também vão trazer contribuições para a macroeconomia, que a gente vai ver. Mas vamos só concluir aqui a questão, o primeiro, esse ramo que é da microeconomia, que como nós já vimos agora na videoaula passada, que os neoclássicos chegaram à dedução de que o lucro máximo de uma unidade produtiva se dá quando o valor do custo marginal introduzido nessa unidade produtiva é igual ao valor da receita marginal produzida por essa unidade produtiva. Mas o que é? A receita é o valor do produto, né? Mas o que é marginal? Não é bandido, não, gente. Não é bandido. Marginal, que no caso é unitário. É margem. Um a mais. Um a mais. Então é como se eu dissesse assim, olha, você põe, exemplificando rapidamente, você põe R$5 de insumo e obtém um retorno de R$10, você vende seu produto por R$10. Como os rendimentos são decrescentes, vai chegar um ponto que o mesmo valor que você colocar de insumo vai ser igual ao valor da receita. É nesse ponto que você tem que parar de produzir. É nesse ponto que está se dando a produção ótima. Tá ok? É nesse ponto que a unidade produtiva está maximizando o seu lucro. Ok? Além da teoria da firma, o conceito marginalista ele foi também utilizado para a formulação da teoria do consumidor, baseado na utilidade marginal. Então, o marginalismo, esse conceito de marginalismo, ele se espalhou pela economia como um instrumento para se mensurar valores. Embora medir utilidade e medir satisfação no consumo é difícil, porque é um conceito subjetivo. Na produção se conseguiu, no consumo dizem que se conseguiu aproximadamente, conforme nós vamos ver. Mas antes de dizer para você que também essa tendência, o enfoque dos economistas neoclássicos buscava explicar, né? Foi no sentido de buscar explicar o comportamento de preços individuais de bens e de fatores de produção e alocação dos recursos entre usos alternativos. A noção da utilidade marginal serviu para a reformulação do conceito de valor, que passou a incorporar na sua explicação. Valor, pessoal, como se mede o valor das coisas? Isso já era um problema desde que se formularam as primeiras teorias econômicas. Da onde vem o valor das coisas, né? Então, está dizendo lá, no quinto parágrafo, a utilidade de um bem como fator de seu valor fora percebido pelos economistas clássicos. O valor de um bem está associado com a sua utilidade, né? Mas só que os clássicos não conseguiram estabelecer um nexo entre utilidade e valor. Já o marginalismo, assim como ele quantificou o rendimento, a questão de até que ponto se deve quantificar, até que ponto uma unidade produtiva deve produzir
para maximizar seu lucro, o marginalismo possibilitou quantificar o valor do bem baseado na sua utilidade marginal. A utilidade marginal de um bem tem relação inversa com a disponibilidade desse bem. Explica-se dessa forma, por exemplo, a razão pela qual a água não faz jus a seu preço. A água é essencial. Ela é essencial. Ninguém vive sem água. Mas por que ela não custa nada? Ou é muito barata? Porque ela tem uma disponibilidade muito grande. A sua oferta é muito grande. Tá certo, gente? Então, a utilidade de um bem, ela não é... Os marginalistas chegaram à dedução de que a utilidade de um bem não é uma característica intrínseca desse bem, mas é condição das coisas que surgem de seu relacionamento com as necessidades dos homens. Agora, dado esse aspecto subjetivo que eu já falei, utilidade é uma coisa subjetiva. O que é bom, o que eu gosto, você pode não gostar, por exemplo. O que seria do amarelo se todos gostassem do verde, né? Gostos são diferentes e não se discutem. Mas não é desse gosto que nós estamos falando. Nós estamos falando da utilidade como objeto de consumo. Apesar das diferenças individuais, existem, claro, bens, produtos que são produzidos, bens produzidos que têm uma maior demanda, uma maior procura pelos consumidores, não é verdade? Então, a noção de utilidade marginal possibilitou aproximar-se de uma quantificação dessa subjetividade. Não por meio de determinar seu valor absoluto, mas por meio de determinar o seu valor relativo. Seguindo então nesse raciocínio, 51 está dizendo que esta é a maneira pela qual os economistas da utilidade marginal procuraram explicar de que modo a escolha do consumidor racional está por trás do comportamento da procura do mercado. E, portanto, da formação dos preços. Dada a sua renda, o consumidor racional a alocará entre dois ou mais bens, de tal modo que a utilidade marginal do último centavo despendido do bem A seja igual ao do último centavo despendido do bem B. Então, da mesma forma como eles igualaram custo marginal e receita marginal, os economistas neoclássicos vão igualar custo do consumo, né? Gasto do consumo de um bem com o gasto de consumo de outro bem. Então, na medida que eu gastar o meu último centavo, o meu último recurso disponível monetário para adquirir um bem, e eu também adquirir, comparativamente, despender o meu último centavo na aquisição de um outro bem A, neste momento eu estou fazendo uma comparação entre essa utilidade. Tá ok, pessoal? Não vamos nos aprofundar muito, precisaríamos de um curso de economia mais amplo para entender, mas para entender matematicamente isso, inclusive, pessoal. Mas vamos absorver, né? Vamos absorver esse conceito que foi desenvolvido pelos economistas clássicos, melhor dizendo, pelos economistas neoclássicos. Inclusive, um dos economistas neoclássicos, Alfred Marshall, ele vai definir a questão dos preços não só pelo valor intrínseco de algo. Algo custa não só o que ele vale internamente, mas a interação do que é o que ele vale com a intensidade com a qual esse bem é procurado no mercado. Portanto, o mercado define, é um outro fator, um outro parâmetro de definição do valor dos bens. Tá certo, gente? Apesar da maior contribuição dos economistas neoclássicos residir nas questões microeconômicas, que é aí como nós vimos, né, eles estudaram, aprofundaram, aperfeiçoaram essa parte do estudo das células econômicas, né, tanto do consumidor quanto do produtor, e, portanto, com isso criaram, né, ou separaram da economia à microeconomia, eles também tiveram um papel importante no levantamento de aspectos relacionados à macroeconomia.
O que é a macroeconomia? Está lá no quarto parágrafo. É o ramo da economia voltado para os agregados econômicos, tais como produção, renda, juros, nível geral de preços, nível geral de salários. Nesse âmbito, eles desenvolveram o princípio do equilíbrio geral, que nós vamos ver adiante. Tá? Importante ferramenta analítica da interdependência e interligação entre os elementos componentes do sistema econômico por meio da construção de modelos de funcionamento e equilíbrio da economia, ou seja, da interação, da interligação entre os setores econômicos. E o grande desenvolvedor dessa interação é o economista neoclássico Leon Walras. Tá? Os neoclássicos vislumbraram ainda a questão do desenvolvimento econômico sob uma perspectiva um pouco mais otimista do que aquela preconizada pelo Thomas Malthus. Fazendo apenas um parágrafo, né? O Thomas Malthus disse que para conter o crescimento o crescimento populacional que se dava em proporção geométrica em contraposição ao crescimento da produção que se dava em progressão aritmética, Malthus ele fez a premonição de que para conter essa, ia haver um avalanche, um excesso de demanda, fomes, miséria futuramente, se não se acontecessem fatos que contessem o crescimento da demanda. Um dos fatores que o Malthus previu lá eram as pragas e epidemias, né, gente? O coronavírus já matou 110 mil pessoas no mundo, né, gente? Bom, mas os neoclássicos vão dizer que o desenvolvimento econômico ele se dá por meio da chamada destruição criativa. A destruição criativa é o motor do progresso econômico, tá certo? Quando se destroem, quando determinados bens se tornam obsoletos, eles são desprezados. Exemplo, máquina de escrever. Hoje em dia não se utiliza mais máquina de escrever. Mas em seu lugar, criou-se um outro bem, um outro produto superior, que é o computador. Tá certo? Só para citar um exemplo. E os economistas neoclássicos aprofundaram também a análise monetária, abordando a questão dos preços relativos e do nível geral de preços, estabelecendo a interligação entre o lado real e o lado monetário da economia. Revisando assim a teoria quantitativa da moeda, que já havia sido digamos assim, esboçada lá pelos economistas clássicos. Tá? A teoria quantitativa da moeda faz uma ligação direta entre quantidade de moedas e nível geral de preços. Inclusive, pessoal, sobre as teorias do liberalismo e neoliberalismo econômicos, eu vou passar também para vocês um apêndice, tá? Um complemento a esta unidade 6, que é a da teoria neoclássica. Tá ok, gente? Até a próxima aula. Tarefas sobre a teoria neoclássica e na quinta-feira já esperamos poder utilizar a videoaula em tempo real da plataforma EAD da faculdade. Até lá, gente!